Olá, aqui estamos nós com mais uma aula de Química Orgânica e hoje nós vamos ver as sinopses das funções orgânicas. O que vem a ser a sinopse das funções orgânicas? É nada mais nada menos que a gente analisar todas as funções orgânicas que foram estudadas até agora para a gente conseguir analisar moléculas mais complexas e saber como que elas se comportam, tá? Então olha só, o que a gente estudou até agora? A gente começou o estudo da química orgânica aprendendo a nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? Que a nomenclatura é dividida em três partes principais, onde eu vejo o número de carbonos, as ligações e a função, certo? Aí nós vimos função álcool, fenol, aldeído, cetona. Nós vimos também ácidos carboxílicos, sais orgânicos, ésteres, éter, amina, amida, nitrocompostos, aletos orgânicos e vimos muita coisa, não é mesmo? Bom, então a gente vai precisar aprender a analisar tudo isso. Bom, essa é a sinopse das nossas funções. O que a gente tem aqui? Ó? Vocês podem perceber que a gente tem os hidrocarbonetos, certo? Aqui, nesses hidrocarbonetos, nós podemos imaginar que é como se ele fosse o grupo principal que fosse dar origem ao resto. Por quê? Vocês perceberam que todos têm 3 carbonos aqui, não é mesmo? Porque é como se fosse uma derivação dos hidrocarbonetos. Então, olha só. Pega o hidrocarboneto, substitua um H por OH, que é um H por um OH, não é mesmo? Virou um álcool. Se eu substituir 2 hidrogênios por um oxigênio, vira aldeído, se eu colocar no canto. Se eu colocar no meio, vira cetona. Estão lembrados? Cada um tem uma posição, não é isso? Agora, se eu substituir 3 hidrogênios de um carbono, colocando uma dupla O e um OH, vira um ácido carboxílico, não é mesmo? Certo? Lembram do ácido carboxílico? Agora, se eu pegar e substituir o H que está aqui por mais um grupo de carbono, deixa de ser ácido carboxílico e vira éster. Vocês podem perceber que uma coisa leva a outra, não é mesmo? Além dos ésteres, nós vimos as amidas. Olha aqui as amidas, ó, que você tem carbono, dupla O e NH2, certo? Nós vimos o grupo éter. Tá vendo aqui o grupo éter? Que você tem o oxigênio ligado entre 2 carbonos, certo? E nós temos outras funções também, que nem, por exemplo, organometálicos, onde você tem um grupo de carbono ligado a um sal, não é mesmo? Né? MgBr daria um brometo de magnésio, mas a gente trocou um bromo por um grupo de carbonos, então virou um organometálico. Certo? Então, nós temos os aletos orgânicos, onde vocês colocam os elementos da família do flúor, cloro, bromo, no lugar de um hidrogênio. Então, essas são as funções que a gente estudou, certo? Mas como que eu vou usar tudo isso que eu aprendi, né, para poder usar numa questão mais complexa ou analisar um elemento mais uma substância mais complexa. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, quando a gente tem substâncias mais complexas, a gente diz que nós temos substâncias ou compostos de funções mistas. Por quê? A molécula é tão grande, tão complexa, que vários grupos vão aparecer ali. Aqui a gente tem um exemplo do aspartame. Todo mundo sabe que é o aspartame, né? O aspartame é um adoçante. E esse adoçante, na sua composição, apresenta, olha aqui selecionado aqui, ó, esta molécula aqui e esta outra molécula. Então vocês têm que bater o olho e conseguir descobrir o que é. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um carbono, dupla O e OH. Tá vendo, ó? Essa bolinha vermelha é oxigênio, essa bolinha pequenininha só pode ser o hidrogênio. Então o que é dupla O e OH? Se você for olhar, dupla O com OH é o quê? É um ácido carboxílico. Então você tem que enxergar isso daqui. Tá vendo aqui, ó? Olha o que eu tenho aqui, ó. Carbono, nitrogênio e dupla O com oxigênio. Carbono, dupla O com oxigênio e nitrogênio só pode ser uma coisa, amida. Certo? Então nós temos uma amida aqui, ó, carbono, dupla O e nitrogênio, tá vendo? E por último, esse outro que está selecionado aqui, o que eu tenho? Ó? Dupla O, né, ligado no carbono, outro oxigênio e outro carbono. Então eu tenho o quê? COOC. Lembra do que é isso aqui? Isso aqui é um éster, certo? Isso aqui é um
flavorizante, lembra disso? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 funções presentes. E essas 3 funções é função de vocês conseguir extrair da molécula e conseguir analisar, descobrindo do que se trata. Vamos mais um? Olha aqui, ó. Aqui nós temos a hidrólise do aspartame, certo? Então vamos dar uma analisada. O que é hidrólise? É a quebra da molécula, certo? Tá vendo? Estou colocando aqui e quebrando a molécula, adicionando água, certo? Então olha só o que aconteceu. Quando eu quebrei, eu formei essas 3 substâncias aqui separadamente. Nessas 3 substâncias separadamente, o que eu percebo que eu tenho? Olha só, o que é C, dupla O e OH? É a mesma coisa que esse CO, certo? Isso aqui são exatamente a mesma coisa. Só que são maneiras diferentes de demonstrar que vão atrapalhar vocês na hora do vestibular. Bom, eu acho que vocês já perceberam, inclusive por estar escrito aqui, né? É ácido. E o que é esse aqui, NH2, ligado a um carbono? Isso aqui é uma amina. Então nós temos um ácido carboxílico e uma amina. E aqui nessa outra fórmula aqui do lado, aqui, ó, que foi formada. Bom, vocês podem perceber, ó, esse aqui é igual a esse daqui é igual a esse. Então, obviamente, também só pode ser um ácido carboxílico e uma amina. E aqui, nesse cantinho aqui, o que eu produzi? Lógico, OH só pode ser um álcool. Então, são 3 substâncias diferentes que eu tenho na composição do aspartame, tá certo? Tá indo bem por enquanto? Vamos tentar de novo, só que agora vocês vão me ajudar. Vamos lá. Aqui nós temos a adrenalina. O que é isso aqui, ó? Esse OH ligado a esse negócio grandão aqui. Isso aqui é um anel benzênico, certo? Aí aqui eu tenho um OH ligado a um carbono e aqui eu tenho um N ligado a 2 carbonos. O que é essa primeira aqui, ó? O que vocês acham que é isso aí? Hã? Fenol, né? Lógico, ninguém ia chutar álcool, né? Porque OH ligado a um anel benzênico se chama fenol, certo? E o segundo, o que é? É um álcool, porque é OH ligado a um carbono. E o terceiro é o quê? Isso, é uma amina, porque nitrogênio ligado a 2 carbonos. Perceberam? Então vocês têm que aprender a enxergar isso daí, porque não vai estar separadinho que nem esses exemplos que eu estou falando para vocês, né? Certo? Vamos lá, olha aqui, ó. Eu tenho 2 grupos aí. O grupo que está em rosa, o que vocês acham que é? Carbono, dupla O e OH. Só pode ser o quê? Ácido carboxílico, né? Claro. E o que está em azulzinho, o que vocês acham que é? Ó, carbono, dupla O, oxigênio e carbono aqui desse lado aqui, ó. Apesar de não estar aparecendo um carbono. Só pode ser o quê? Só pode ser um éster. Então vocês precisam enxergar isso, porque se vocês não enxergarem, o exercício está perdido. E agora, o que eu faço? Alguns dos efeitos fisiológicos da testosterona podem ser aumentados pelo uso de alguns de seus derivados sintéticos, certo? Que nem, por exemplo, o nandiolone e o dianaval, certo? Indique as funções comuns nos 3. O que vocês estão achando de igual nos 3? Vamos lá. O que é isso aqui? Hã? Acharam isso daí, né? Tá igual nos 3. O que é isso? É um álcool. Tem mais alguma coisa de igual nos 3? Vamos lá? Isso mesmo, dupla O. Essa dupla O só pode ser o quê? Cetona. Por quê? Olha só, tem um carbono antes e um carbono depois. Apesar de vocês acharem que podia ser aldeído, sempre que for ciclo é cetona. Não se esqueçam disso, tá? Vamos lá. Agora aqui, ó. Identifique os grupos funcionais formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então vamos lá. Aqui, o que vocês acham que tem aqui na letra A? Isso aqui é um carbono, isso aqui é um oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Então ficou carbono, dupla O e OH. O que é isso? Só pode ser o quê? Ácido carboxílico, certo? E esse de baixo? Já saiu a resposta, né? Olha só, nós temos um carbono, dupla O, oxigênio e carbono de novo. Só pode ser o quê? Só pode ser um éster, né? Vamos para a letra B. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho carbono, dupla O, oxigênio e hidrogênio. Ah, igual isso aqui, né? Então só pode ser
ácido carboxílico também. E essa bolinha amarela aqui? O que é esse grupo aqui? Esse grupo é um outro grupo, né? Se é amarela, só pode ser o quê? O nitrogênio. Nitrogênio ligado ao carbono é o quê? Isso mesmo, é uma amina. Então eu tenho ácido carboxílico e amina. Agora aqui, o que eu tenho aqui? Ó? Carbono dupla O, carbono com dupla O. O que é isso? É o grupo carbonila, certo? Tá na cara que é o grupo carbonila. Mas é cetona ou é aldeído? Olha só, carbono antes, carbono depois. Então isso aqui o que é? É um carbono secundário. Então só pode ser o quê? Cetona. E aqui eu tenho oxigênio entre dois carbonos. Oxigênio como heteroátomo entre dois carbonos só pode ser o quê? Éter. Então o que eu tenho aqui? Cetona e éter. Perceberam a necessidade de conseguir enxergar? E ó, não vai aparecer sempre como letra, às vezes aparece como bolinha desse jeito. Então você precisa aprender a visualizar isso aí, tá? Mais um exemplo, agora um exercício de vestibular. O amburosídeo, cuja estrutura dada a seguir foi isolada de Amburana cearensis, na busca pelo princípio ativo responsável pela atividade antimalárica. Escolha a alternativa que apresenta 4 funções orgânicas presentes no amburosídeo. E aí, quais serão essas funções que estão no amburosídeo? Olha só, vocês estão vendo que tem um monte de OH, certo? Se tem um monte de OH, é lógico que tem o álcool, né? Mas também álcool tem em todas as alternativas, né? Lógico. Então não tem o que fazer. Então vocês precisam descobrir as outras. Olha só, tem que descobrir onde é que elas estão, certo? E aí? Qual a alternativa que vocês acham que é a certa? Bom, vamos lá. A alternativa certa é a letra D. Por quê? Porque tem fenol, certo? Olha só, este daqui é o fenol, certo? Por quê? Grupo hidroxila ligado a um anel benzênico, fenol, certo? Esse daqui que apareceu aqui, ó, sozinho, só pode ser um éter, porque o oxigênio está ligado com um carbono antes e um carbono depois. Então isso aqui é um éter, certo? O que mais que eu tenho? Aqui, ó, olha só, eu tenho carbono aqui, dupla O, O aqui e carbono aqui. Então tenho COOC. O que é isso? É um éster. E o que faltou? Lógico, o álcool, né? Que é o OH. Entendido como é que funciona? Mais um, vamos lá. Cocaína, heroína e nicotina fazem parte de um grupo de substâncias naturais denominadas alcaloides e provocam grave dependência química. O uso desses compostos como drogas tem trazido graves consequências à sociedade contemporânea. As estruturas dessas substâncias estão representadas a seguir. Então nós temos aqui a cocaína, aqui a heroína e aqui a nicotina. Assinale o grupo funcional comum a todas essas substâncias. Olha só. Então aqui eu tenho o quê? Isso daqui é característico do quê? De um éster. Então aqui eu tenho um éster. Aqui, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um éster. Aqui eu também tenho um éster. Aqui eu também tenho um éster. Opa, aqui não tem éster. Então não é comum as três. Certo? O que eu tenho comum às três então? O N, o N e o N. O que é esse N? Fala para mim. É uma amina, não é isso? Vocês podem perceber que o N está presente nas três. Então é uma amina. Enquanto que o éster está presente apenas em duas, né? O éter, se a gente for olhar, apareceu só na heroína, não é mesmo? Tá? E a amida nem foi citada, né? A amida nem faz parte. Aqui, mais dois. O adoçante aspartame, substituto do açúcar nos alimentos dietéticos, apresenta uma variedade de grupos funcionais, conforme a estrutura representada abaixo. Sobre o aspartame, responda: na cadeia lateral do anel aromático, ou seja, deste anel aqui para a direita, existem 4 funções orgânicas.
quais são elas. Então vamos lá. Primeira função que vocês estão vendo aqui, o que é isso aqui? COOC. Agora você já tem que estar esperto, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o éster. Este daqui é o quê? COOH, também tem que estar esperto, isso aqui é o quê? É um ácido carboxílico. Agora, aqui, o que é isso? Cetona? Tá aí, ó. Esse é o momento em que você erra. Por quê? Se você for olhar, você tem carbono, dupla O e o nitrogênio. Então, tudo isso daqui é o quê? Tudo isso aqui é uma amida. Isso aqui é uma amida. E esse último do canto é o quê? Amina facilmente. Então, olha só. Éster, amida, amina e ácido carboxílico. Né? Agora, a aureomecina. Um antibiótico extraído de certos tipos de fungos tem a seguinte estrutura. Olha só o tamanho do bicho, né? Quais são as funções presentes nessa molécula? Então, aqui já é bem mais complexo, né? Vocês podem ver que é grande o negócio, então tem muitas funções. Quais são as funções que a gente enxerga? Aqui, ó, olhando aqui no cantinho, essa daqui, ó. Isso aqui é o quê? Hã? Fala pra mim. Isso aqui é uma amida. E isso aqui, o que é? Isso aqui é uma cetona, 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 cetona. Isso aqui é o quê? Álcool. E isso aqui é álcool também? Aí que você se engana. OH ligado a um anel benzênico, que é o que mesmo? Isso, fenol. Isso mesmo. Esse Cl aqui é o quê? É um haleto orgânico. E por último, esse NH2 aqui, que é uma amina. Então, quantos grupos foram? 6 grupos que vocês tinham que perceber. Cetona, fenol, amina, álcool, amida e haleto orgânico. Tudo isso. Continuando aqui, mais um. As figuras abaixo representam as moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quais são elas, respectivamente? Então, eu preciso saber o nome de cada uma delas, certo? Cada um desses pretos aqui, carbono, então eu tenho 3 carbonos, 3 carbonos, 3 carbonos. Todos têm 3 carbonos, então é tudo prop, certo? Né? Ou aqui que, né, no caso, tem uma outra substância no meio que é o oxigênio, né? Mas o máximo que você tem são 3 carbonos. Então o primeiro e o segundo são prop com certeza. Então se o primeiro e o segundo são prop, você já elimina a letra A, elimina a letra C e elimina a letra D. Sobrou a letra E e a letra B de bola. Então aqui, ó, aqui eu tenho oxigênio, não tenho hidrogênio, então isso aqui pode ser um álcool? Não. Isso aqui é o quê? Obviamente aqui vai ser uma cetona, certo? Então aqui vai ser propanona. Aqui eu tenho OH, então isso aqui vai ser o quê? Propan 2-ol ou 2-propanol. E esse último aqui que tem o oxigênio no meio, não é isso? E aqui você tem o quê? Outro oxigênio, olha só. Tem 2 carbonos, oxigênio, oxigênio e outro carbono. Isso aqui é um éster. Então ficou o quê? Etanoato de metila. Portanto, a alternativa certa é a letra E. Certo? Então, são coisas que vocês têm que visualizar, não tem segredo. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar a contaminação de solos, áreas superficiais e subterrâneas, e da atmosfera e de alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos 2 biopesticidas. E aí, o que vocês conseguem enxergar? Uma coisa que vocês têm que saber, né? Se está pontilhadinho assim, significa que esse hidrogênio está atrás da molécula. Se está assim com essa setinha, significa que ele está na frente da molécula, tá? Mas não vai fazer diferença nenhuma. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma função, certo? Aqui eu tenho outra função, aqui eu tenho uma função, aqui eu tenho outra função e outra função, certo? Já descobriram o que é? Vamos olhar? Isso mesmo, quem falou éster e cetona acertou. Ó. Esses 2 primeiros aqui são os ésteres e esses 2 aqui são as
cetonas. Aqui eu tenho o álcool também, mas como o exercício pediu que tinha que ter nos dois. Então o álcool cai fora. Então eu tenho éster e cetona. Tudo bem? Tá certo?